Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 23 de setembro, sábado, memória de São Pio da Pietrelcina. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente e, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisado e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola e Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ajuda a poder refletir que tipo de terreno se encontra hoje o meu coração, a minha interioridade, a minha vida. Essa parábola é uma parábola muito clara, por mais que na época os discípulos não tinham muito bem compreendido, mas nós podemos encontrar da seguinte forma: a semente é a palavra de Deus e os vários terrenos são as várias circunstâncias em que essa palavra, quando semeada, então vem no nosso coração e na nossa vida. Então, aqueles que, por exemplo, como diz Jesus, né, aquelas sementes que caem, né, na beira do caminho, os pássaros vêm e roubam, comem aquela semente. E ele interpreta da seguinte forma: os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Então, quem sabe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes eu escuto a palavra de Deus, como todos os dias você escuta a palavra de Deus, mas lembre-se de uma coisa: em alguma circunstância, o inimigo de Deus pode tirar aquilo que é semeado no seu coração. E isso muitas vezes faz com que a palavra não dê frutos, não crie raízes, e assim por diante. Então devemos estar muito atentos. Será que eu escuto a palavra de Deus tantas e tantas vezes na minha vida, mas ela não acrescenta em nada, não me faz crescer, não me faz progredir, não me faz construir, não me faz conhecer e aumentar aquilo que eu tenho na minha vida de fé, no conhecimento de Deus? Então nós podemos pensar um pouco sobre isso. Depois, aquelas sementes, né, que caem, né, entre os espinhos de Jesus. Aqueles que estão entre os espinhos são aquelas que, por um momento, ouvem a palavra de Deus, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Quem sabe muitas vezes eu até entendo a palavra de Deus na minha vida, eu acho bonita a palavra de Deus, mas eu sou tão preocupado, eu sou alguém que pensa tanto, que eu não deixo que essa palavra possa criar uma realidade, não possa criar, né, consistência para que eu possa aproveitar dela aquilo que ela pode me oferecer. Então, esses são aqueles que têm as sementes que caem entre os espinhos. E aqueles sementes que caem na pedra são aqueles que, quando cresce a palavra, mas não cria raiz, consistência, né? Um dia está bem, outro dia não está bem, ou então a minha fé vai bem num dia, no outro dia a minha fé não vai bem. Não. Independente de qualquer circunstância da vida, a semente que cria raiz faz com que a fé possa ajudar
em algum momento nas dificuldades que eu viva na minha vida. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.